Olá, meus queridos, graça e paz, que alegria! Chegamos a mais um momento de reflexão. O tema de hoje é oração. Eu dividi esse tema em 3 partes, então eu irei falar em 3 momentos diferentes desse tema. Isso porque eu não quero que esses vídeos ultrapassem a 9 minutos, ok? Hoje irei me ater mais aos benefícios da oração. Oração. Por que nós precisamos orar? Por que nós temos que ter uma vida de oração? Primeiro, porque foi um exemplo deixado pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, meu querido. Quando nós estudamos e observamos a vida de Jesus, nós aprendemos que Jesus era um homem de oração. Segundo, porque foi um modelo, um exemplo deixado e seguido pela igreja primitiva. Quando nós estudamos o livro de Atos, nós observamos que a igreja primitiva era uma igreja que buscava o Senhor incessantemente, continuamente. Isso fica muito claro lá no livro de Atos 12:5. A Bíblia diz que Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração em favor de Pedro. Ou seja, eles não paravam de buscar o Senhor. Eles buscavam o Senhor incessantemente, continuamente. Mas o que nós podemos através da oração? A oração, meus queridos, ela muda circunstâncias adversas, ela transforma a vida de pessoas que nos rodeiam, inclusive a nós mesmos. Então, quando nós buscamos ao Senhor incessantemente, continuamente, muda circunstâncias adversas. Podemos estar passando o que estivermos passando, mas a nossa oração irá mudar as circunstâncias adversas, irá transformar a vida das pessoas que nos rodeiam, inclusive a nós mesmos. Certa vez nós estávamos voltando de Belo Horizonte de carro, e de repente nós pegamos uma chuva de granizo, como nunca eu havia visto antes. E eu tive que parar o carro imediatamente, porque senão aquelas pedras iriam estourar todos os vidros do nosso carro. Quando de repente o silêncio foi interrompido pelo meu filho mais novo, na época ele tinha 5 anos. Ele gritou: "Pai, eu posso orar?" Eu falei: "Claro, meu filho." E a oração dele foi: "Deus, nós não precisamos de chuva de pedra, nós precisamos de chuva de água. Então cessa essa chuva agora em nome de Jesus." Viu que quando ele falou o nome de Jesus, foi assim, ó, aquela chuva de pedra, aquela chuva de granizo que estava caindo sobre o nosso carro, cessou imediatamente. E logo em seguida veio uma chuva, aquele jato de água assim, lavando todo o gelo que estava sobre o nosso carro. Aquele menino, ele abriu o olhão assim e falou: "Não, pai, minha oração tem poder." Queridos, eu aproveitei aquele momento para ministrar o coração dos nossos filhos. Mas pode acreditar, eu fui o mais ministrado em ver Deus responder uma oração de forma imediata. Esse é o Deus que nós servimos, meus queridos. Lá em Mateus 7:7 diz assim, ó: "Pedi e dá-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abri-se-vos-á." Uma certa vez, eu e Claudiano, nós trabalhávamos com um abrigo para crianças com HIV, e nós estávamos com uma criança internada em estado terminal. E essa criança já havia tomado todos os retrovirais daquela época e nada surtia efeito. Ele estava em estado terminal. Então os médicos decidiram dar uma vacina, que seria a última alternativa para ele. Se o quadro clínico dele não melhorasse, eles não teriam mais nada o que fazer. Interessante, meus queridos, que esse remédio foi aplicado nessa criança e não surtiu o efeito que os médicos esperavam. Então os médicos decidiram dar alta para essa criança, porque já não tinha mais nada o que fazer. Eu lembro que eu fui no hospital pegar aquela criança, peguei nos meus braços, pois ele já não andava mais. E quando eu saí daquele hospital, eu comecei a chorar. E a minha oração era: Senhor, o Senhor me chamou para gerar vida, não levar uma vida para a morte. E essa era a minha oração. A nossa casa da época da área hospitalar em Belo Horizonte ficava mais ou menos 15 minutos de carro. Eu lembro que essa viagem durou uma eternidade, eu orando e buscando o Senhor em favor daquela criança. Eu lembro que eu cheguei no nosso abrigo, coloquei aquela criança no quarto dela e fui para o meu quarto orar e buscar o Senhor. Quando o Senhor me deu uma estratégia. Então, Deus falou no meu coração que no dia seguinte eu teria que dar o devocional daquela criança. Então eu busquei uma palavra do Senhor, o que iria falar para aquela criança. E o Senhor falou no meu coração: fala do meu amor para ele. Fala que ele foi desejado, que ele foi esperado.
E quando eu senti essa palavra no meu coração, eu fiquei assim, mas como que eu vou falar, né, do teu amor, Jesus, para essa criança, como que ele foi desejado, como que ele foi esperado, se ele perdeu a mãe pós-parto? E mais uma vez, o Espírito Santo ministrou meu coração. Você não sabe se ele foi desejado, se ele foi esperado. É eu que estou falando. Meus queridos, eu lembro que o dia amanheceu, eu peguei aquela criança em meus braços, levei para o nosso quarto. Na época, a Claudiana estava grávida, nosso filho mais velho, né, estava em um estado clínico bem delicado também, porque ela tinha tido eclampsia. Mas eu peguei os ultrassom da Claudiana e coloquei na televisão. E eu mostrei para aquela criança como que uma criança é gerada no ventre da mãe. E eu comecei a falar do amor de Deus para ele. Eu falei, e eu ministrava o coração dele, dizendo que, embora a mãe dele tivesse morrido pós-parto, isso não queria dizer que ele não tinha sido amado, que ele não tinha sido desejado. Eu lembro que aquela criança, no momento que eu ministrava, ela levantou a mão, pois ele já não conseguia falar muito alto. E eu me aproximei dele, ele de uma forma bem baixinha e falou, eu quero orar pelo André. O André era a criança que a Claudiana esperava, que é o nosso filho mais velho. Eu lembro que eu peguei ele nos braços, levei até a cama onde a Claudiana estava, e ele pôs a mão em cima da Claudiana. E a oração dele foi tão baixa que eu só ouvi porque eu estava segurando ele. E a oração foi, Deus, eu vi o André na televisão, mas eu quero pegar no André agora em nome de Jesus. Queridos, quando eu ouvi aquela oração, o Espírito Santo logo ministrou meu coração, dizendo, ele não está orando somente pelo André, mas ele está orando por ele também. Porque em uma gestação normal, queridos, é 9 meses. A Claudiana estava de 6 meses. Então isso iria levar mais 3 meses para aquela criança nascer. E aquela criança havia vindo para a nossa casa para ele morrer naqueles dias. Como que ele iria durar 3 meses para esperar o André nascer? Resultado da oração, querido. No dia seguinte, aquela criança levantou da cama e foi tomar o seu café sozinho na nossa cozinha. À tarde, já estava brincando no pátio com todas as outras crianças. Eu tive que ligar para o médico e o médico não acreditou. Traz ele aqui então. E no dia seguinte, eu levei ele para que o médico dele visse ele em estado perfeito, brincando com todas as outras crianças do abrigo. Ele não foi curado do HIV, mas o quadro clínico dele foi restaurado. Esse é o Deus que nós servimos, meus queridos. O Deus que responde às nossas orações. Então, o que nós podemos, através da oração? Ela muda circunstâncias adversas, transforma a vida das pessoas que nos odeiam, inclusive a nós mesmos, meus queridos. A nós mesmos. Sabe, lá em Tiago diz assim, a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Querido, esse é o benefício de uma pessoa que busca o Senhor, é o resultado da oração na nossa vida. Que Deus em Cristo os abençoe e desperte em nós essa vontade de buscar o Senhor em oração. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.